Tem alguns pastores que se movem numa teologia chamada teologia da prosperidade, que diz que todo mundo tem que ter carro zero, todo mundo tem que ter casa na beira da praia, todo mundo tem que viver o melhor da terra. Gente, a Bíblia não diz absolutamente isso. Mas a Bíblia fala de prosperidade, mas não é isso a prosperidade da Bíblia. Também tem isso, mas não é isso. Quando a gente fala de dinheiro, é um negócio tão complicado. Eu já dei esse testemunho algumas vezes aqui na igreja. Eu, por exemplo, me converti. E depois de alguns anos convertido, eu não conseguia ser fiel, por exemplo, como dizimista. Oferta, então, nem se fale. Nem se fale. Era um assunto que era muito difícil de ser trabalhado no meu coração. Então havia avareza, havia usura e principalmente não havia fé para obedecer na palavra do Deus a quem dizia que era meu Deus. É o Deus que é o meu Deus, mas quando chegava na parte de finanças, falava assim, não, aqui não. E como eu fui derrotado, eu tive assim uma vida financeira muito frágil, eu não prosperei, eu não conseguia viver aquilo que a palavra de Deus falava para mim. Então eu quero transferir para você aqui um pouco daquilo que eu vivi e também aquilo que a Bíblia fala sobre isso. Dinheiro, gente, é um assunto que Satanás, ele quer te aprisionar. Assim como ele aprisionou Israel e fez dele escravo, ele quer fazer assim com você. Então entenda que Israel, querido, é você mesmo. Disse ele ao seu povo, olha como é que o filho se torna escravo. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas e violentá-los através de seus fardos. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Êxodo 1, capítulo 9, verso 11, fala de um povo que foi escravizado de propósito. O diabo quer destruir as suas finanças. E não quer que você escape. Ele quer que você deva. Ele quer que você seja miserável. Você percebe que aonde está Satanás, onde o reino do diabo está, existe um negócio chamado miséria. Porque você vê gente pobre que não é miserável. Você conhece gente pobre que prospera. Agora, aonde está o reino das trevas? Existe algo chamado miséria. Miséria. E ele sabe que você quer escapar. Quantos aqui não querem escapar? Quantos aqui hoje não estão presos no SPC? No Serasa? Quantos aqui não estão com uma dívida impagável com alguém ou com um banco? Quantos aqui hoje não conseguem sonhar com uma casa própria, não conseguem sonhar com um carro novo, porque estão presos numa situação impossível de sair? E é isso que ele faz, e essa figura que eu quero mostrar para você hoje. Israel é a primeira saga de escravidão e de libertação. Então, eu vou falar essa mensagem aqui porque existe liberdade para você. Uma mentalidade de escravo é uma mentalidade que não aspira mais à liberdade. O escravo, ele não sonha mais com liberdade. Depois de um tempo, ele se torna escravo. Ele é filho de escravo, o avô dele foi escravo. Todo mundo na casa dele devia. Eles nunca tiveram nada em casa, sempre com muito sofrimento, sempre com muita dor. Ele trabalha, o chefe dele fica rico, ele continua pobre. E ele trabalha de sol a sol, e trabalha mais um pouco, e chega à noite, ele não tem vontade de vir à igreja, porque ele está cansado, ele está morto, pastor. Eu estou morto, eu não suporto, eu quero é descansar. Nem me convide para vir domingo de manhã à igreja, porque eu tenho que descansar, porque eu já trabalhei cedo toda semana, inclusive sábado. É isso que Satanás faz. Uma mentalidade cria uma impossibilidade para que você não creia no Deus que liberta. O Egito é essa representação espiritual da opressão, de um trabalho sem fruto,
de uma força gasta sem propósito, da fadiga física. Terminou o ano e você não conseguiu sair da sua dívida. Terminou o ano e você não conseguiu viajar. Terminou o ano e vai ser mais um ano em que você não conquistou aquilo que você imaginou que ia conquistar. Terminou o ano e todos os seus sonhos continuam ali. Se isso acontece na sua vida financeira, querido, pode ter certeza, Satanás está trabalhando nisso aí. Porque esse não é o sonho de Deus. Incredulidade é o que mantém a gente na prisão do passado. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. E os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho. Em tudo os egípcios os sujeitaram a cruel escravidão. Êxodo 1, de 12 a 14. Êxodo 14. Eles já saíram do Egito. E eles dizem o seguinte para Moisés: já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Êxodo 14, ele está contando que o povo vai sair de um tempo de aprisionamento, em que eles levam chicotadas, que comem o pão que o diabo amassou. Eles são libertos e vão passar por um deserto, que leva algum tempo, mas vão chegar numa terra que mana leite e mel. Para que você saia de um lugar de prisão e você chegue num lugar de liberdade, você vai passar pelo deserto. Não tem jeito. Isso acontece com qualquer pessoa. Não tem moleza, você não vai ter tranquilidade, você vai ter um inimigo que vai te cirandar e vai fazer de tudo para você desistir de Jesus, vai fazer de tudo para você desistir de ser crente, vai te humilhar, vai te jogar apelidos horríveis, ele vai tentar te desmotivar, ele vai tentar de todas as maneiras te desencorajar a caminhar com Deus. Pastor, por que algumas pessoas têm um deserto curto e algumas pessoas têm um deserto que é mais longo? Poxa, pastor, meu deserto demora demais. Enquanto tiver escravo dentro de você, vai ter deserto. Enquanto a sua mentalidade for uma mentalidade aliada com as trevas, aliada com esse mundo, enquanto funciona desse jeito, você vai continuar escravo. Porque existe uma maneira de prosperar de Deus e existe uma maneira de prosperar do diabo. Então, enquanto você achar que você vai prosperar com falcatrua, dando golpe, enganando, mentindo, você não prospera, você não sai do deserto. Você vai ter que andar no caminho de Deus. E quando você escolhe a obediência, gente, obedecer é simplesmente dizer: tá bom, Deus, eu não estou vendo, mas eu vou chegar lá. Eu não estou vendo, mas eu sei que eu vou chegar lá. Amor ao dinheiro, esse é o problema aqui, raiz de todos os males. Famílias são unidas até que o amor ao dinheiro separe. Quantos aqui não podem levantar, precisa levantar a mão, dizer assim: não, eu não falo mais com fulano, com tio, a gente morreu, papai era bonzinho, aí deixou a herança, pronto, aí começa o quebra-pau dentro de casa, é meu, ele ficou com a melhor casa, ele ficou com o melhor terreno, ele ficou com a melhor parte da herança, a gente não se fala mais por causa de dinheiro. Filhos que odeiam seus pais por causa do amor ao dinheiro. O papai já morreu, nem sabe mais. Mas os filhos odeiam os pais. Pessoas que matam por causa de dinheiro. Líderes, pastores, eu estou falando aqui de pastores, cheios do Espírito Santo, que caem por causa do amor ao quê? Ao dinheiro. Você acha que Judas caiu por quê? Judas era da célula de Jesus, tinha 12 lá na célula protótipo de Jesus. Estava lá, Judas. O camarada roubava o dinheiro. Eu queria tanto que isso não estivesse na Bíblia. Mas tá, porque a Bíblia não esconde. A Bíblia é verdade. Tem gente que está se locupletando, tem gente que está roubando e vai pagar caro. Isso não fica barato não, gente. Não fica não. Judas roubava. Líder que expulsou demônio, que pregou o evangelho, que anunciou a chegada do reino. Casamentos são desfeitos, viram guerra, agressão, morte,
por causa de amor ao dinheiro. Pessoas trabalham 20 horas por dia por amor ao dinheiro. Eu tenho um amigo meu, quando ele era tenente-coronel, ele trabalhava na Força Aérea e à noite ele completava, tinha mais um emprego. E ele trabalhava 20 horas por dia, às vezes ele virava à noite. Morreu. Sentado numa tela de computador. Não tinha tempo para descansar, não tinha um tempo para descansar, não tinha um tempo para sair no cinema, não tinha um tempo para jogar bola com o filho, não tinha um tempo para ir no estádio de futebol, não tinha um tempo para namorar, não tinha um tempo para, não conseguia parar para ver Deus. Amor ao dinheiro. Pessoas que vão à igreja não por Jesus, mas por causa do amor ao dinheiro. Eu vou lá, o pastor bota a mão na minha cabeça e eu resolvo meu problema financeiro. Pessoas que se matam por causa que perderam o dinheiro. Nós tivemos um caso conhecido aqui, nosso, dos pastores. O camarada teve uma perda violenta na Bolsa de Valores, no ano de 2007, 2008, 2009, por aí. Se matou. Gente que se joga lá no prédio da Bolsa de Valores. No crack da Bolsa de 1929, nos Estados Unidos, foi muito comum. As pessoas se jogavam no prédio da Bolsa de Valores de Nova York. Crianças e adultos que se prostituem por causa de dinheiro. E eu poderia ficar aqui citando uma série de exemplos. Amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, verso 10, na primeira carta, ele está dizendo que isso pode causar muita dor no coração do homem. Eu visitei um empresário essa semana, fui fazer uma visita para ele. Ele tem uma série de empresas e ele fala, quanto mais empresa eu tenho, mais gente eu tenho para sustentar. Quanto mais empresa eu tenho, mais dinheiro eu tenho que pagar. Eu falei, rapaz, por que você não vende tudo isso aí? E fica com uma só. E vive uma vida sossegada. Parecia que eu estava falando com um jovem rico. Ele me abandonou e foi embora. Então me deixou. Gente que não vai passar pelo buraco da agulha. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Eu, antes de falar o que está em negrito, quero dizer uma coisa para você. O que Jesus está dizendo é que é impossível, escute, amar a Deus e amar a mamon, amar as riquezas. Não tem jeito. Você vai ter que fazer uma escolha, querido. Ou você vai servir ao Senhor, ou você vai servir às riquezas. É uma decisão. Agora, eu queria que você chegasse em casa e lesse Apocalipse a partir do capítulo 20, depois 21. Lá fala do céu. No céu, rua é de ouro. Alguém aqui sai da igreja, eu vou ali na rua e vou pegar um pedaço da rua, vou levar para casa porque tem valor. Você faz isso? Um pedacinho do asfalto, um paralelepípedo, vou levar um paralelepípedo aqui para você. Faz isso? Faz isso? Quando a Bíblia diz que o céu é de ouro, as ruas são de ouro, ele está dizendo que a gente está prestando atenção em algo que não... Você precisa dele. Alguém aqui vive sem dinheiro, gente? Vive sem dinheiro? Você vive sem dinheiro? Você sobrevive sem dinheiro? Não, a gente precisa do dinheiro. A questão é você ordenar a tua vida em cima daquilo que é dinheiro. Você não vai conseguir fazer. E quando a pessoa não é dizimista, por exemplo, ela solta uma voz no mundo espiritual que diz que quem governa ela não é Deus, é Mamon. Essa conversão talvez seja a última das conversões. Talvez seja. É a conversão do bolso. É você confiar que o Deus que diz que você vai prosperar é o Deus que faz você prosperar. O que tem de gente que é desobediente, isso, gente, eu fico pensando, mas é tão simples obedecer, mas sofre. O dinheiro na relação com o reino de Deus. E outros são os que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufoca a palavra, ela fica infrutífera. Marcos 4, 18 a 19, Deus está dizendo o seguinte, que a riqueza é um engano
que impede a pessoa de entrar no reino, de receber a palavra, dela frutificar. Você pode pegar uma pessoa bilionária, gente, um bilionário, ele tem dinheiro para gastar, para você gastar, para a igreja toda gastar, até para eu gastar e não acabar. Só que ele ainda vai achar que é pouco. Ele ainda vai achar que é pouco. Eu faço do meu jeito e cumpre um papel para aquele que não é Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, gente. E aí tem teólogo que conta um monte de história, que a agulha era um pedaço de uma ponte que passa. Gente, era uma agulha mesmo. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que uma pessoa que confia no seu dinheiro entrar no reino. Isso é sério, gente. Isso impede as pessoas. Quando João Batista chega em Jesus, ele manda os seus discípulos perguntar: tu és aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E Jesus diz o seguinte: olha, ele vai lá, cura cego, cura aleijado, faz surdo ouvir. Ele fala assim: olha aqui o que você está vendo, os cegos vêm, os surdos ouvem, os aleijados andam, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Rico não quer saber de Deus, gente. É muito difícil, é. Outro dia o Johnson, irmão da igreja, que falou assim: pastor, me lembra o nome de pessoa rica que se converteu na Bíblia. Bom, eu vi gente que era pobre e ficou rico. Abraão, Isaac e Jacó. Eram ricos. Davi perdeu tudo. Ele perdeu o salário, ele era soldado do rei, campeão do rei, foi mandado embora, foi perseguido, mas ele ficou rico. Salomão ficou arquizilionário. Salomão. E fora isso eu lembro de José de Arimateia. Eu lembro de, sei lá, Nicodemos. Não lembro de mais ninguém. Deve ter mais um monte de gente, mas são poucas pessoas. Por quê? Porque o dinheiro impede a gente de enxergar aquilo que só o reino pode mostrar. A relação de Deus com o dinheiro: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. De quem que é o dinheiro, gente? De Deus, Ageu 2:8. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Meu livro de Crônica 29:12 diz o seguinte, gente: se tem a pessoa que tem dinheiro, essa pessoa é Deus. Conta uma coisa para mim aqui. Quem foi que fez o céu e a terra? Quem fez lá aquela costa oeste da África, cheia de diamante? Aquilo ali, tem diamante naquele lugar ali, né, gente? Quem é que fez aqui o Chile com as suas montanhas de cobre? Quem foi que fez? Quem foi que fez Serra Pelada, gente? O que sai de ouro ainda de lá? É um negócio que é doido. Quem que tem ouro é prata, gente? Deus. Vamos lá. Deus abençoa o justo. A maldição do Senhor, já falamos muito sobre maldição, muito sobre bênção. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoou lá dos justos. Provérbios 3:33 diz que existe bênção. E aí o diabo vem com as suas mentiras. Ele quer comparar riqueza com prosperidade. Isso é mentira. Tem gente que é rica e que não prospera. Tem gente rica que está se matando aí. Tem gente cheia do dinheiro infeliz. Tem gente com contas bancárias abarrotadas e infelizes. Deus não gosta de dinheiro, outra mentira. Todas as vezes que o povo de Deus andou com Deus, a palavra é essa, enriqueceu o seu povo. Todas as vezes. Leia Juízes. Então o povo se converteu ao Senhor e o Senhor o enriqueceu e o abençoou e fez os seus inimigos recuarem. Dinheiro é do diabo, outra mentira. Ah, pastor, dinheiro é do diabo. Quer ver outra mentira? Humildade é sinônimo de pobreza. Quando Deus diz, você tem que ser humilde. Humildade é você confiar no Senhor, só isso. Porque tem um monte de pobre que é orgulhoso. Pobre, não tem onde cair morto. Você fala, deixa eu te ajudar, te dar uma cesta básica. Não quero. Eu posso te ajudar com alguma coisa? Não, não aceito. Eu aprendi em casa, é pobre e orgulhoso. Não tem onde cair morto, mas é orgulhoso. Então, humildade e pobreza não é a mesma coisa, isso é mentira do inferno. Bênção que alcança o futuro. Agora,
Olha como é que a bênção de Deus alcança a gente. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, ou seja, para os seus netos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Provérbios 13, 22. Já fui jovem, agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. O justo, quem é o justo, gente? É o homem que anda com Deus. Existe bênção sobre a vida dele, e que ele deixa não só para os filhos, mas ele acumula para quem? Para os netos. O ímpio não. O ímpio vive na maldição. Porque o Senhor teu Deus te abençoará. Como te tem falado assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Deuteronômio 15, 6. Para aí. Então nós tivemos em Israel agora. Pensa num país rico. Um país do tamanho do estado do Rio de Janeiro. É a terceira economia. Já parou para pensar nisso? É a terceira economia, não é o terceiro maior renda per capita do mundo. Já parou para pensar nisso? E você olha lá, gente, tem lugar que é pobre, mas não é Israel. Tem lugar que ele fala assim, isso aqui é favela. Você sabe que não é favela porque ele nunca foi no Rio de Janeiro para ver o que é uma favela de verdade. Para ele é favela, é pobre, mas não é Israel. São chamados locais da autoridade palestina, Cisjordânia, território da Cisjordânia. Deus abençoa o justo. Se você escolher obedecer, querido, você vai prosperar. Você vai prosperar. Por quê? Porque a palavra de Deus faz aquilo que apraz. Ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada. Não tem jeito de Deus dar uma palavra e aquela palavra não se cumprir. Obediência e esperar. Só isso. Esperei com paciência no Senhor. Amém, igreja? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva, a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio 28, 12, Deuteronômio 15, 6 falam que existe um claro sintoma de maldição na vida daquele que vive endividado. Existe isso. Existe isso, gente. Agora, por que esse tipo de coisa acontece? Em primeiro lugar, porque quebra 4 princípios. Princípio da liberdade. Não deverei nada a ninguém. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado é escravo do que empresta. Pegou emprestado com a tua sogra? Ela vai sapatear. Vai sapatear. Pegou com o teu sogro? Vai sapatear. Você vai publicar a foto que você viajou. Ah, está viajando e está me devendo. Vai sapatear, meu irmão. Vai. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Deus falou assim, não deva. Isso não é de Deus. Não é de Deus. A bênção de Deus está para quem presta. Pastor, então, acho que eu não estou entendendo. Então, vou te explicar. Quando é que uma dívida é dívida e quando é que uma dívida é investimento? Vou dizer então. A não ser que você seja rico, nasceu em berço de ouro, para você comprar uma casa, você vai ter que fazer um financiamento. Eu fiz financiamento. Eu, daqui a mais 30 anos, vou fazer o culto de gratidão aqui na Alameda. Eu e mais uns 4 irmãos, com aquele andador. Culto de gratidão quando a gente parar de pagar o apartamento. Quando é que a dívida é boa? Quando você paga a faculdade do seu filho, a sua faculdade, você paga um mestrado para você. Isso é bom, gente. Ou você já vê alguém enriquecer sem ciência, sem conhecimento? Isso é de Deus. Você trabalha, você precisa de um carro para trabalhar. Agora, não ganhar a vida pela vida. O sujeito vai, compra uma moto, e para pagar a moto ele tem que entregar as pizzas dele lá, né? Aí ele anda que nem um desesperado mesmo. Aí não tem bênção. Então é melhor ficar andando a pé mesmo, não ter moto nenhuma. Porque comprar a moto, para pagar a moto, entregando a moto, em favor ou contra a sua própria vida, ele não tem bênção. Então, quando há investimento, gente,
Isso é uma benção. É melhor pagar a prestação da casa do que viver de aluguel. Sim ou não, igreja? Sim. Segundo princípio, o princípio do não apegar-se. Não comprarei nem receberei nada do que eu não possa abrir mão. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância do bens que ele possui. Lucas 12:15, eu quero usar, permissão para usar o exemplo do pastor Sebastião. Se tem um camarada que gosta de carro, é ele, gosta de carro. Gosta de carro. Comprou um carro. No dia que a igreja começou a construção, sabe o que ele fez? Pegou o que ele mais gostava, o carro. E deu o carro dele de oferta. Falei, misericórdia. Você entendeu o que é isso? É o princípio do não apegar. Mas Deus foi tão bom para ele, que na semana seguinte, ou mês seguinte, ele foi sorteado no... Como é que chama lá, pastor? No consórcio, que Deus deu outro carro para ele. Agora, o camarada que é zura, que é avarento, nunca tem uma experiência dessa. Nunca tem. Princípio da segurança: investirei em obediência a Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6, 19, 20 diz: eu tenho que investir naquilo que Deus manda investir. Eu tenho que aprender a investir naquilo que Deus manda a gente investir. E não naquilo que eu quero investir. Número 4, e último princípio, é o princípio do contentamento. Ficarei contente com tudo que Deus se agradar em prover-me. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o contentamento, gente. Está contente. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O pessoal usa esse versículo meio torto, né? Filipenses 4, de 11 a 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não, eu posso passar fome e eu fico contente, mas eu também posso ter fartura e eu fico mais contente ainda, né, gente? Eu posso passar tribulação e eu fico contente nela. Eu posso passar tempo de paz e continuar mais contente ainda. São 4 princípios. Agora, quando é que a gente cai nas armadilhas? Quando a gente busca a satisfação ilegítima. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55, 2. Gente que investe todo o dinheiro dele em loteria, gente. Você já viu isso? Você já viu gente viciado? Porque viciado, você sabe como é que é. O dinheiro dele vai todo para o vício. Ele, para ser feliz, tem que consumir o vício dele. Como eu gastei dinheiro na minha vida, eu era garoto ainda. Parei de fumar garoto ainda, quando me converti. Mas como eu gastei dinheiro com cigarro, com um tal de cigarro. É gastar dinheiro naquilo que não é pão. É busca de satisfação ilegítima. Administração irresponsável, empregado mau e preguiçoso, diz o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, eu receberia com juros. Mateus 25 está dizendo o seguinte: se você ganha 100, ou se você ganha 1 milhão, você tem que ser responsável. Não desperdice. Não desperdice água, não desperdice luz. Não desperdice o tempo que a tua mãe está se matando para pagar uma escola para você. Não desperdice a oportunidade de fazer uma faculdade. Não desperdice a sua vida. Não desperdice os prêmios que a vida te dá, que a tua família te dá, que Deus te dá. Não seja dizimista. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não obedeceram. Preste atenção. Voltem para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Como pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo, querem ler comigo aqui? De grande, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Malaquias 3, 6 e 9. Eu vou contar o que eu vi em Israel.
um país rico. Então a gente vem de uma região que é muito próspera. Você vê plantação e deserto. É um negócio de doido. Aquelas fábricas. Você vê que o povo tem dinheiro e de repente você entra num lugar chamado Jericó. Jericó é o seguinte, termina o Mar Morto, tem um Monte Tabor, ali Moisés passa o cajado para Josué, e você anda mais um pouquinho, você chega em Jericó. É uma cidade maldita. Deus falou o seguinte para Israel, preste atenção. Tudo isso aqui é teu, Israel, tudo isso aqui. Essa terra daqui do Jordão, até o grande mar é tua, até o mar Mediterrâneo, tudo isso aqui é teu. As cidades são ricas, você vai chegar em cidade, e lá você vai comer, tomar vinho, da vinha que você não plantou, você vai beber do azeite da oliveira que você não plantou, você vai comer os seus figos, você vai entrar numa terra que produz, que mana leite e mel. Mas a primeira cidade é minha, chama-se Jericó. Jericó, você vai consagrar para mim, é minha parte, é minha primícia. É a primeira, o resto é teu, você pode ficar com todas. Ali é meu. O que o povo faz? Toma Jericó. Josué lança uma palavra de maldição sobre Jericó, aquele que reconstruir, capítulo 6 de Josué, e colocar sua pedra fundamental vai perder o filho mais velho, aquele que terminar a obra, colocar as portas, vai perder o filho mais novo. Essa maldição se cumpre em 1 Reis, capítulo 16. Os filhos de Irão, morre Segube, e depois morre o outro, que eu já esqueci o nome dele. Presta atenção. O povo de Israel não entra naquela cidade. Quando nós entramos com um guia, é interessante, em qualquer área da Cisjordânia, qualquer área da autoridade palestina, sempre entra um guia da autoridade palestina. Então nós fomos a Belém, entrou um guia. Se a gente fosse a Gaza, não fomos, entraria um guia de Gaza. Ali não, aqui nenhum judeu vai lá. A polícia de Israel não vai lá. O exército de Israel não pisa lá. E quando Jericó falou assim, a gente quer se libertar. Pronto, está liberto. A gente não quer você. Com maldição sois amaldiçoados. Querido, você quer não prosperar. Você que é filho de Deus. O ímpio não. Isso vale para mim e para você que somos filhos de Deus. Se você retiver o teu dízimo, pode esperar. Ih, pastor lançou uma palavra de maldição. Não lancei não, a Bíblia que diz isso. A sua vida financeira não vai para frente, porque a minha vida financeira não foi para frente. Eu abri loja em shopping, eu depois abri mais loja em shopping. Eu ganhei dinheiro e eu perdi na mesma proporção. Perdi mais até. Estou aqui me expondo para você entender como é que funciona isso. Eu fui tolo. Porque no meu coração eu falava assim, não, eu tenho que ter mais para mim. Eu não estou conseguindo viver com 100%, não mais viver com 90%. Querido, um 90% com a bênção de Deus, ele é muito mais do que os 100% com a maldição. Isso é sério, gente. Isso é verdade. Confia no Senhor. Você não vai passar fome. Os teus sonhos vão se cumprir. Os teus impossíveis vão se cumprir. Deus vai atingir a tua vida com aquilo que Ele prometeu. Sabe o que Ele prometeu? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Fazei prova de mim, como abrirei a janela dos céus, e derramarei sobre vós bênção tal, que vai prover maior abastança. E eu repreenderei o devorador, para que não atinja a tua colheita. O que é o devorador, gente? Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Esse espírito devorador, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Joel 1,4 fala de uma praga. Você já teve a sensação que a praga consome teu dinheiro? Já teve isso?
que é uma hemorragia. Não adianta você ganha, chega no final do ano agora, vem o 13º, nada. Gente que recebe o 13º fala assim, não, agora eu vou pagar as contas, querido. Não exclua Deus do 13º. Não exclua Deus. Tem um monte de gente aqui que não é da igreja aqui, Alameda. Querido, dízimo é para ser entregue na sua igreja. Se você está sendo abençoado aqui, traga para cá. Se não, você deve levar para a sua igreja. Sintomas da ação do devorador: esforço sem resultado. Nunca dá, pastor, a insuficiência. Economia sem benefício. Espera infrutífera e ausência de bênção. Isso tudo aí é sintoma de ação do devorador. Dízimo está ligado à fidelidade. Eu vou ensinar um pouquinho de dízimo, oferta e primícia. O conceito é simples. Dízimo é a 10ª parte ou 10%. Está claro aqui, gente? Tem alguma dúvida disso aqui? Alguma dúvida? 10%. O dízimo não é seu, é de Deus. Não é seu, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou dar para o hospital, eu vou dar para o pobre. Não, o dízimo é de Deus. Se você quiser entregar uma oferta, você entrega para quem você quiser. Eu estou falando de obediência à palavra de Deus. Dízimo deve ser devolvido na igreja. Mantenha as portas, as janelas dos céus abertas. Dízimo não é lei. Eu escrevi errado. Ali eu tenho um não. Dízimo, pastor, isso é lei. Não é lei, não. Isso é princípio de obediência. Dízimo prova a Deus e dízimo livra de um demônio devorador que a gente não pode expulsar. Pastor, o devorador está me pegando, querido. Então, meu filho, é dízimo. Eu repreenderei o devorador para que não consuma a tua sementeira. Todo mundo entendeu aqui, gente? O que é oferta, gente? Se o dízimo está ligado à fidelidade, a oferta está ligado à gratidão. Isso. Celebrarás a festa dos tabernáculos. Foi em outubro, um pouco antes da gente chegar em Israel. Por 7 dias, quando houveres recolhido a tua eira, do teu lagar, ou seja, você recolheu trigo, você recolheu as uvas, alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro. Ele inclui todo mundo na bênção. A família, quem trabalha para você, quem está te visitando, quem participa do ministério, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em todas as obras das suas mãos. Pelo que de todo te alegrarás, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Deuteronômio 16:13 diz o seguinte, que oferta atinge em cheio o coração de Deus, mas vem daquilo que eu também recebo. Me lembro de uma vez, nós indo para o retiro de carnaval, tinha uma família em muita dificuldade, e Deus me abençoou muito aquele ano anterior. Eu tinha uma empresa, eu acabei fechando essa empresa, e a família orando, e nós resolvemos investir nela e pagar junto com outro casal para elas irem no retiro de carnaval. A família foi e a gente esqueceu. Esquecemos disso aí. Você faz para o Senhor. Foi uma oferta. Aí um ano começou e não começou bem. Fechei a empresa. Aí Fabíola falou para mim assim, poxa, amor, eu queria tanto ir. A gente vai de vez em quando, a gente sempre vai com os pastores na CEPAL, mas uma vez de vez em quando a gente gosta de ir lá no Fogo para o Brasil, com o Malafaia e sua turma. A Fabíola falou assim, poxa, eu queria tanto ir para lá. Filha, mas vamos orar então, mas a gente não tem condição de ir. Você acredita? E começamos a orar, e pedimos a Deus, se tiver alguma possibilidade, eu quero ir. Por que eu não posso pedir? Ele é Deus. Eu posso pedir tudo, eu sou o pidão mesmo. Sou pidão. Peço tudo para mim, para minha família, para você, para o ministério. Eu vou pedindo. O não está aqui dentro, não está no bolso. Ora, se vós sendo mal sabem dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai, que é bom, que está no céu. Você acredita? No final, vai contar a história. Eu fui para o congresso. A pessoa me chamou para dar uma palestra na cidade,
Na véspera de começar o congresso, falei assim, eu vou. Mas você tem que pagar para mim 1 semana de hotel. Eu falei assim, eu pago. Mas eu não queria ir mesmo. Eu não queria ir para aquele negócio. Eu queria ir para o congresso. Falei, se for de Deus, ele vai topar tudo. Falei, mas eu quero mais uma coisa. Eu quero que você vai ter um congresso assim de crente. E eu quero que você pague para mim também a inscrição. Eu pago. Mas você tem que pagar minha gasolina aí de volta. Eu pago. Mas eu quero ficar no hotel do Sila Malafaia. Falei, tá bom. E aí fui lá no final. Gente, deu uma palestra de 15 minutos. Não estou exagerando, 15 minutos. Com tudo pago. Eu feliz da vida, na hora de ir embora, ele falou assim, e aí, estou te devendo quanto? Eu falei, uns R$1.000. Ele, quanto? Uns R$1.000. Tá bom. Gente, foi uma alegria no meu coração, gente. Eu falei, Senhor. E eu fiquei feliz da vida, aleluiado, cantando no carro. E já cheguei direto no congresso, entrei no congresso. Quando eu estava lá dentro, que eu falei assim, olha que eu ganhei. Deus falou comigo, não. Você lembra quando você... Lembra daquela oferta? Lembra daquele dia? Você lembra daquele dia? Eu não esqueci. Eu não esqueci. Gente, eu estava duro. Pensa num sujeito sem 1 centavo. Aí eu falei, não. Eu vou entregar uma oferta. Aí ele falou assim, então, metade aqui, metade lá. Peguei daqueles 1.000, dei metade lá no congresso. Metade entreguei na igreja aqui de oferta. Deus é um Deus que honra a fé. O Deus é um Deus que honra a mim e a você. Que não compareça diante de Deus de mãos vazias. A premissa está ligada à honra. Honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel 2,30. Honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 9, 3 de 9 a 10 está dizendo o seguinte. Que quando você honra, Deus honra. Agora preste atenção. A primícia é a primeira parte. Então, de tudo que vem à minha mão. Gente, eu nem penso. Vem à minha mão, separa a 10ª parte. Separo e já deposito na conta da igreja. Tinha uma época que eu ia no banco, pedia notinha nova. Não quero nota nova para oferecer ao Senhor. Agora eu prefiro trazer em dinheiro para não me assaltarem aqui na porta. Então, a primícia é a primeira parte. E daquilo que Deus me dá e me honra, eu honro com ofertas. E o dízimo é aquilo que pertence ao Senhor. Vou falar para vocês. A gente viajou para Israel agora. Eu tenho uns 3 ou 4 testemunhos de gente que falou assim para mim, pastor, estou desempregado. Pastor, não tinha condição de estar aqui. Gente que se abraçou comigo no Monte Escópio, de frente para Sião, chorou. Chorou também, eu estava quebrantado demais. Chorou e disse, o Senhor me trouxe aqui. Querido, se você confiar no Senhor, se você aprender a confiar no Senhor, e você crê que a palavra de Deus é verdade, você nunca mais vai ser escravo. E você vai ter uma história de liberdade financeira. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Gente, quem é que dá força, gente? É Deus, gente, é o Senhor, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê, Deuteronômio 8, 17, 18. Deus dá um lar aos solitários, viu, solitário? Deus dá um lar ao solitário, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Se você quiser continuar vivendo em rebelião, você vai continuar experimentando aridez. Se cura. Se você experimentar a obediência, Deus te liberta, dá para o solitário um lar, uma família, gente. E faz com que o prisioneiro, você que está aprisionado, preso, tenha uma identidade liberta nas finanças. Amém, querido?